Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se trabalhar duro realmente fosse o que faz alguém crescer na carreira, por que tanta gente competente continua parada no mesmo lugar? A verdade é desconfortável, mas precisa ser dita. O escritório não é uma meritocracia pura, é um jogo. E enquanto você acredita que esforço, horas extras e entrega impecável são o suficiente, outras pessoas estão sendo promovidas, jogando por regras que nunca apareceram no contrato, nunca foram ensinadas na faculdade. E ninguém tem coragem de explicar abertamente. Trabalhar duro não te garante avanço. Trabalhar duro só te dá o direito de estar no jogo. Neste vídeo, eu vou te mostrar as regras ocultas que realmente definem quem sobe, quem fica invisível e quem é descartado. E depois que você enxergar isso, você nunca mais vai olhar para o trabalho da mesma forma. Por que alguns profissionais avançam rapidamente na carreira, enquanto outros, igualmente competentes, ficam estagnados? A maioria das pessoas acredita que a resposta está em trabalhar mais, se esforçar mais ou ser tecnicamente impecável. Mas essa é apenas metade da história. Existe um jogo acontecendo no ambiente corporativo que ninguém te ensinou a jogar. Um jogo silencioso, feito de sinais sutis, expectativas implícitas e avaliações invisíveis. Trabalhar duro é apenas o preço do ingresso. A partir daí, outras regras passam a valer. E ignora-los. É o caminho mais curto para a estagnação profissional. A verdade inconveniente é que você saiu da faculdade acreditando que competência técnica seria suficiente para construir uma carreira sólida. Só que, no mundo real, seu chefe não está te avaliando apenas pela qualidade do que você entrega. Ele te avalia por critérios que nunca foram mencionados na entrevista, nunca apareceram no onboarding e raramente são ditos em voz alta. Imagine alguém que trabalha intensamente, entrega projetos, cumpre prazos, faz horas extras e ainda assim permanece invisível para as pessoas que realmente decidem promoções e oportunidades. Existe uma lacuna enorme entre o que as empresas dizem que valorizam e o que, de fato, faz alguém subir na hierarquia. Essa lacuna está cheia de regras não escritas, códigos sociais e expectativas silenciosas que ninguém vai te explicar formalmente. Entender essas regras é o que separa quem cresce de quem apenas se desgasta. Tudo começa com um sistema de avaliação invisível que opera o tempo todo dentro das organizações. Sempre que você interage no trabalho, 3 perguntas estão sendo respondidas automaticamente na mente dos seus gestores e colegas. A primeira é sobre competência. Você é capaz de fazer o trabalho? Aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Não basta entregar. É preciso que as pessoas certas saibam que você entregou. No ambiente corporativo, percepção vira realidade muito mais rápido do que fatos isolados. Por isso, repetir em voz alta o que foi pedido, confirmar por e-mail, documentar entregas e alinhar expectativas não é burocracia. É proteção de reputação. Quem não faz isso, deixa sua imagem profissional vulnerável a ruídos, esquecimentos, interpretações convenientes. A segunda pergunta invisível é sobre comprometimento. Você realmente quer estar aqui? E isso não tem relação direta com ficar até mais tarde no escritório ou acumular horas extras. Comprometimento é demonstrar que você entende o jogo maior, que você enxerga além da sua tarefa individual e compreende como o seu trabalho se conecta à estratégia da empresa. Quando você pergunta apenas o que deve ser feito, você se posiciona como executor. Quando pergunta por que aquilo importa, você sinaliza pensamento estratégico. Essa simples mudança de postura faz com que as pessoas passem a te enxergar como alguém que pensa como líder, mesmo que ainda não tenha o cargo. A terceira pergunta é sobre compatibilidade. Você é alguém com quem conseguimos trabalhar no dia a dia? Aqui entram fatores que muita gente subestima, como pontualidade, tom de comunicação, postura em reuniões e até aparência. Tudo isso é interpretado como sinal. A regra oculta é simples. No início, espelhe a cultura para construir confiança e capital social. Depois que essa base está estabelecida, você ganha espaço para adaptar, questionar e trazer mais da sua personalidade.
Ignorar esse processo quase sempre resulta em isolamento, mesmo para profissionais tecnicamente brilhantes. Quando você entende esse sistema invisível, fica mais fácil enxergar por que algumas pessoas parecem avançar sem esforço, enquanto outras, igualmente capazes, ficam presas no mesmo lugar. A diferença está nas jogadas estratégicas. Uma das mais importantes é aprender a gerenciar o seu gestor. Seu chefe não quer surpresas. Ele quer previsibilidade, clareza e antecipação de problemas. Quando você mapeia responsabilidades, riscos e dependências, logo no início de um projeto, trabalha de trás para frente a partir dos prazos finais e sinaliza possíveis gargalos antes que eles explodam. Você deixa de ser apenas alguém que executa tarefas e passa a ser alguém que reduz problemas. Isso te torna valioso de uma forma que poucas pessoas conseguem. Outra jogada decisiva é entender que o organograma oficial raramente reflete o poder real da organização. Ele é, na melhor das hipóteses, uma versão educada da realidade. O poder de verdade circula por canais informais, por pessoas que não necessariamente têm cargos altos, mas exercem influência real. São indivíduos que controlam acesso, acumulam histórico, conectam áreas, concentram conhecimento técnico crítico ou possuem a confiança pessoal da liderança. Identificar essas figuras e entender como se relacionar com elas é um dos maiores aceleradores de carreira que existem, embora quase ninguém fale sobre isso abertamente. Além disso, existe a habilidade de contar a sua própria história de forma estratégica. Todo profissional carrega duas narrativas, uma interna, ligada às suas motivações pessoais, e uma externa, que comunica valor para os outros. No trabalho, a narrativa externa é a que importa. Saber articular de onde você veio, o que você faz hoje e para onde está indo, sempre conectando isso ao valor que você entrega para a organização, faz com que você se torne memorável pelas razões certas. Pessoas que não controlam essa narrativa deixam que outros contem sua história por elas, quase sempre de forma incompleta ou desfavorável. Um dos movimentos mais poderosos e também mais negligenciados é ocupar os espaços vazios da organização. Promoções não acontecem apenas por desempenho, mas por demonstração de potencial. Fazer bem o que você já faz é o mínimo esperado. Mostrar que você consegue operar no próximo nível, antes mesmo de ser promovido, é o que muda o jogo. Resolver problemas que todos reclamam, mas ninguém assume. Criar processos que não existem. Documentar o que está solto. Organizar o que está caótico. Esses movimentos aumentam visibilidade e reposicionam você como alguém que lidera, não apenas executa. Também é fundamental entender os sinais silenciosos que você emite todos os dias, sem perceber. No trabalho, aparência não é autoexpressão, é comunicação estratégica. Isso não significa abrir mão da identidade, mas classificar o que é inegociável, o que é adaptável e o que é indiferente. Ajustar o que é indiferente ao contexto profissional é inteligência social, não submissão. Da mesma forma, é preciso entender que intenção e impacto raramente são a mesma coisa. Pouco importa o motivo do atraso se, naquela cultura específica, atraso comunica desorganização ou desrespeito. Aprender a ler o ambiente e ajustar o comportamento evita conflitos invisíveis, que corroem reputações silenciosamente. As reuniões são outro campo minado. Entrar em uma reunião sem preparo é sinal claro de amadorismo. Sempre tem ao menos um comentário relevante e uma pergunta inteligente. Prontos. Saiba qual é o seu papel antes de falar. Quem improvisa demais desperdiça tempo, o próprio e o dos outros, e sinaliza a falta de maturidade profissional. Quem fala menos, mas com precisão, tende a ser ouvido com mais atenção. E quando, apesar de tudo isso, as coisas não funcionam, quando a frustração aparece ou a sensação de estagnação se torna constante, é a hora de diagnosticar o problema com frieza. Pergunte se o problema está na pessoa com quem você trabalha, na função que você exerce ou no lugar onde você está. Conflitos específicos podem ser resolvidos com movimentações internas. Desalinhamento de função
pode ser ajustado com realocações. Mas quando o problema é cultural, estrutural, incompatível com seus valores, a saída precisa ser considerada com estratégia e elegância. Para tomar decisões difíceis, vale usar uma perspectiva de tempo. Pense em como você vai se sentir com essa escolha em 10 dias, em 10 meses e em 10 anos. Isso ajuda a separar desconforto momentâneo de problemas reais. E se a decisão for sair, saia bem. Não queime pontes. Não fale mal de ninguém. Faça uma transição profissional. O mundo corporativo é pequeno. E reputações sobrevivem por muito mais tempo do que cargos. No fim das contas, trabalhar duro é apenas o começo. O verdadeiro diferencial está em entender como competência, comprometimento e compatibilidade são avaliados o tempo todo. Em gerenciar percepções, mapear influências reais e ocupar espaços que ninguém está ocupando. A carreira não é uma corrida solitária, onde vence quem corre mais rápido. É uma negociação constante, com pessoas, expectativas e estruturas invisíveis. Você pode dominar todas as técnicas, fazer todas as jogadas certas, mas se não entender as regras do torneio, vai perder antes mesmo de perceber. Quando você aprende a enxergar essas regras ocultas, deixa de ser refém do sistema e passa a jogar de forma consciente.